Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que esteja presente em nossas vidas. Jesus Cristo nos ensinou e na sua caminhada, na sua jornada no ministério, ele pregava com autoridade, que foi questionado pelos fariseus, com que autoridade ele falava, e ele disse que a autoridade dele vinha de Deus, Pai. Ele ouvia de Deus, não como eles, os escribas, falavam sem autoridade, porque ouviam dos seus anciões e também de forma que eles falavam por si, pelos seus próprios raciocínios. Então hoje eu quero falar sobre esta autoridade na pregação. A pregação da palavra de Deus em verdade. Porque nestes que falam por si, com pregações já preparadas para agradar a homens e não a Deus, com palavras manipuladas, com astúcia, com interesses próprios ao seu ventre. Isso se torna nulo. É pela desobediência, porque devemos ser fiel à palavra de Deus, alguns não entraram no reino. Hoje nós temos na igreja moderna pregações nesses moldes doutrinados a uma igreja que das suas pregações inverte a verdade da palavra de Deus na mentira, no engano e extorquindo. Eu quero aqui também refletir sobre a importância de aprimorarmos, de nos aperfeiçoarmos espiritualmente, porque somos espíritos em carne. E muitos estão na carne. O que é estar na carne? É se apegar às coisas físicas que se veem, que se tocam. É estar na vontade humana e também estar contrário à vontade de Deus. Isto é estar na carne. Recebemos o espírito de adoção. Deixamos de ser servos para sermos filhos. E ele, por sinal, Jesus, nos chama de amigos. No sentimento de amizade, em que ele coloca exatamente o que ele falou aos amigos. Aquela confidência. Chamo de amigos porque o que eu falei foi o que eu ouvi de meu Pai. A verdadeira sabedoria vem do ensino do Espírito Santo, que intercede, que pedimos sabedoria, conhecimento e sabedoria, para que possamos falar palavras verdadeiras que está no Evangelho. Como ele disse, honra-me com os olhos, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos
de homens. Então, nosso compromisso como cristão, como crente, é ser fiel à palavra de Deus, nos aperfeiçoando. Ele convocou os apóstolos, discípulos, 70 discípulos, né? Porque a obra de evangelizar estava uma demanda, e assim Jesus pediu para que os apóstolos convocassem discípulos que sejam ungidos para pregar. E foi assim feito. Então foi uma convocação para se pregar o Evangelho. E foi pregado plenamente. Vamos aqui umas referências. Nesta verdadeira sabedoria de pregar o Evangelho em verdade. Eu, às vezes, como ontem eu fiz um vídeo, mas foi ali na praça, está ventando muito, então a qualidade não ficou. E aí eu estou aqui no quarto, no meu aconchego, aproveitando o silêncio, porque realmente às vezes até o vento que expressa o Espírito Santo, mas ficou a audição difícil de ouvir as minhas palavras, então estou fazendo aqui no quarto. E às vezes até peço desculpas, porque às vezes eu tiro a atenção do olhar para o que está acontecendo ao redor, como eu estou numa área pública, e tem pessoas que olham, tapam os ouvidos, gesticulam com manifesto de repugnação, porque não acreditam na palavra de Deus. Então são pessoas que realmente estão distantes, estão decaídos da graça de Cristo. Como também no vídeo anterior, eu estava numa área de lazer, numa lagoa, e eu tirava atenção porque tinha uma criança, um bebê, e a mãe no celular. É uma área de quiosque, de um lago com patos, e um bebê na beira. Tempo de cair na água. E a mãe ali, concentrada no celular. Então eu fiquei preocupado, fiquei ansioso. Tanto que aqui lá eu olhava, porque me fez assim, ficar um pouco angustiado, né? Mas é isso. A gente está na luta, essa jornada para pregar o Evangelho em verdade. E as leituras que eu faço aqui, né, a mostrar o que está escrito, não na parte literal, que é exatamente o que acontece, que as pessoas leem a Bíblia na forma literal, na forma que está escrito, é o que acontecia na leitura, né, das tradições do povo. Eles iam pela letra, o que estava escrito. Por isso que tem lá a expressão, a letra mata. Então volto de novo à questão da autoridade da pregação. Tem que ter a unção do Espírito Santo, que ele está ali, intercede, e a gente consegue falar não pela sua própria boca. É o Espírito Santo atuando em nosso espírito e edificando a igreja, edificando a quem ouve e recebe. Bem-aventurados aqueles que recebem a palavra de Deus, guardam, mas também praticam. Vamos aqui a algumas referências. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12 a 16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Foi de graça, irmão.
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Aqueles que balançam a cabeça, tapam os ouvidos. Como ele disse, haverá tempos em que não ouvirão a sã doutrina cristã. Então, para eles, loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha aí, Senhor. Glória. Vamos aqui em Romanos. Fazer aqui um passeio. Romanos, no capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Deixamos de ser servos para sermos filhos de Deus. Então nós temos esse compromisso com o Pai, de sermos filhos. O espírito de adoção. Assim se tornaram nulos. Continuando. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Vamos aqui em Hebreus, no capítulo 4, versículo 6. No que se refere aqui ao título do capítulo 4, a entrada do descanso de Deus pela fé. Versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Estes que não ouviram, que não receberam, pela desobediência. É o que nós temos hoje, aos pregadores que usam palavras que divergem com a palavra de Deus em verdade. São desobedientes. Como vão entrar no descanso de Deus? Porque é pela obediência, é pela fé, é pela oração, um jejum, sacrifícios espirituais. Porque Ele quer adoradores espirituais, com sacrifícios espirituais. Então foram, assim, desobedientes e não entraram no reino de Deus, que já está estabelecido. Vamos aqui para Efésios, no capítulo 4, versículos 7 a 14. O santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido?
até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, foi dado dons para aperfeiçoamento do serviço, da missão de evangelizar, para edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, que somos nós. Agora um detalhe aqui, versículo 13. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, que aconteceu na cruz. Então os dons foram dados a eles, aos apóstolos, para edificar a igreja, que é o corpo de Cristo, nos aperfeiçoando, assim como ele disse, vão em meu nome evangelizar, curar, expulsar demônios em meu nome. Jesus Cristo de Nazaré em carne. Porque até então ele não tinha sido ainda glorificado e onipresente. Por isso, em nome, no que se refere aos apóstolos, onde eles estiverem, usaria o nome de Jesus. Por isso, em nome, não se usa mais esse termo, que é muito comum a gente ouvir ainda nas igrejas modernas, inclusive nas orações, no final dizem, em nome do Senhor Jesus. Então está dizendo, está anulando a oração, porque está dizendo que Cristo não está presente. Então diga, em Cristo Jesus, porque Ele está dentro de nós. Amém? Então veja, até que todos cheguemos à unidade da fé. Esta unidade é entre a comunhão que aconteceu na cruz entre judeus e gentios. Um só povo, um só Senhor, um só batismo e um só Deus. Voltando aqui para Mateus, no capítulo 15. Mateus, no capítulo 15. Sejamos aperfeiçoados e pedimos a sabedoria para que possamos, no exercício do Evangelho, de evangelizar, de levar as boas novas novamente a estes que estão perdidos, que estão decaídos da graça de Cristo, porque voltaram de novo para o jugo da escravidão. Receberam a graça da libertação do escrito de dívida que era prejudicial, das ordenanças. Mas, infelizmente, voltaram, continuam nas igrejas modernas aí, cabisbaixos, nas doutrinas, nas ordenanças, nas promessas que são feitas, principalmente, como atrai muito a questão daquele lugar santo. Aqui é o lugar certo, você está no lugar certo, você aqui vai receber bênçãos. Não se compra bênçãos. Ai, você vai ter um carro, vai ter uma mansão, aí volta para aquela lá da prosperidade. Jesus nos ensinou isso. Por isso, muito cuidado. Tá, irmão? A igreja de Cristo não é essa. Então aqui em Mateus, no capítulo 15, versículo de 3 a 9.
exatamente sobre as tradições dos anciãos que contaminam o homem. Ele, porém, lhe respondeu: porque transgrides vós também o mandamento de Deus? Porque aqui ele foi questionado os fariseus, porque transgrediam os discípulos a tradição dos anciãos. No versículo 2 aqui, tá? Para a gente entender o contexto. Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu: porque transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Olha a lei. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então veja aqui, ele sempre a priorizar as tradições, os costumes, do que a própria palavra de Deus. Assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Continuando aqui para a gente entender mais um pouco. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. É o que sai, não é o que entra. Então nós temos aqui, em verdade, da palavra de Deus, sobre o cuidado que devemos ter em abrir a boca para evangelizar, para levar a palavra de Deus em verdade, as boas novas, que novamente temos este compromisso, a necessidade de pregar o evangelho, para tentar, porque na verdade podemos até contribuir para resgatar estes que estão aí, decaídos da graça de Cristo. Podemos ser instrumentos, podemos colaborar, mas quem muda as pessoas é Deus. Você pode passar horas e horas falando, mas enquanto o Espírito Santo não interceder, é como um estalo. Quando ele recebe a palavra de Deus, imediatamente ele se converte, ele se arrepende e passa a ter uma vida cristã. Isso acontece. Então sejamos zelosos com a palavra de Deus. Este zelo é esse cuidado, é esse compromisso de fazer a leitura da palavra de Deus e ter discernimento dentro do Espírito Santo, ungindo o nosso espírito, preenchendo o nosso espírito de luz, de verdade. E assim estaremos selados, protegidos pela maldição que está aí, pela vontade humana que está aí. Então temos que continuar nesta luta, nesta jornada de evangelizar, de levar a palavra de Deus, porque o poder de Deus está na palavra, no Evangelho, assim como a palavra tem poder, não é? Então estejam na paz, na graça, em Jesus Cristo, na vida de cada um de vós. Que a paz esteja convosco. Que Deus abençoe.